Renamo diz que não é bom nem ético que se adie eleições distritais em 2024. Há mais de 2.000 reclusos em prisão ilegal no país. É já amanhã que Moçambique saberá se será ou não membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Boa noite. Há mais de 2.500 pessoas deslocadas devido ao ataque armado à aldeia de Nandule, em Cabo Delgado, no último domingo. O número foi confirmado pelo Conselho de Representação do Estado, em Cabo Delgado. Os sobreviventes do ataque terrorista a Nandule espalharam-se por quase toda a província de Cabo Delgado, mas a maior parte fugiu para o distrito de Chiure, onde aguardam pela normalização da segurança ou encaminhamento aos centros de acomodação de deslocados. Deram a entrada até o momento 169 famílias. Decorre ainda a triagem para posterior encaminhamento aos centros de reassentamento de Mekulane, caso seja necessário, porque algumas famílias estão a ser recebidas pelos seus familiares, portanto não há necessidade de serem reassentadas. Pemba foi o outro maior destino dos sobreviventes do ataque terrorista em Aquabe e o governo da província pondera reabrir o centro transitório de deslocados. No distrito de Pemba registramos 77 famílias, o correspondente a 378 pessoas. Portanto, nesta quarta-feira, o governo está a fazer uma avaliação para ver o complexo desportivo de Pemba, para ver se, caso seja necessário, não é, também possamos colocar algumas pessoas lá, mas só em caso mesmo de necessidade. A invasão à aldeia Nandule ocorreu no último domingo, 5 de junho, mas até hoje ainda não se sabe quase nada sobre os danos humanos e materiais resultantes do assalto armado supostamente protagonizado por um grupo terrorista. Eu prefiro não me pronunciar acerca deste assunto porque é um assunto meramente ligado à segurança, portanto não seria eu pessoa competente para trazer esta informação. O que nós podemos avançar é que na sede do distrito, não é, a situação está controlada e nós acreditamos que as forças de defesa e segurança também estão a fazer o seu trabalho no sentido de devolver a paz ao distrito de Anquabe. E não só o distrito de Anquabe, nós queremos paz em toda a nossa província. Além de danos humanos e materiais, até agora, pelo menos oficialmente, ainda não se sabe sobre a atual situação de segurança em Nandule. A Renamo alerta que não será bom nem ético recuar na realização das eleições distritais em 2024, visto que decorre o processo do DDR. O partido critica ainda o juiz conselheiro Albano Massi por entender que assumiu posições partidárias nas declarações sobre os pleitos. Desta vez foi na voz do presidente do Conselho Jurisdicional do partido que a Renamo veio reagir à proposta de reflexão sobre eleições distritais agendadas pela Constituição para 2024. Não seria bom e nem ético alterar, numa altura em que o processo de ações militares está a decorrer, sem muitos sobressaltos. Recuar em relação ao processo de descentralização na sua materialização, como preconizam os entendimentos submetidos na Assembleia da República pela Sua Excelência Presidente da República e transformando em lei constitucional, lei número 1/2018. O recuo nestes entendimentos constituiria a falta de honestidade e seriedade por parte do governo. A Renamo diz também que o juiz conselheiro do Conselho Constitucional, Albano Massi, no seu último pronunciamento público sobre a matéria, procurava dar a entender que as eleições distritais, a quando da discussão do pacote de descentralização, não foram propostas pela Renamo. E diz que, com este pronunciamento, Massi está a tomar posições partidárias quando não pode pelo cargo que ocupa. É entendimento da Renamo que é inaceitável um venerando juiz
conselheiro do Conselho Constitucional se preocupe em proferir declarações com o pendor político partidário, sabendo que o seu estatuto não lhe confere essa prerrogativa. Como é que um venerando juiz conselheiro do Conselho Constitucional pode preferir declarações políticas violando os princípios que regem o Conselho Constitucional, sem que o próprio Conselho Constitucional tome medidas para dignificar o órgão, tendo em conta as suas atribuições e responsabilidades? A Renamo apela desta feita ao cumprimento rigoroso do acordo de descentralização nos prazos definidos. O Movimento Democrático de Moçambique diz que o Presidente da República devia convidar a Renamo, com quem fechou o acordo de descentralização, para falar de eventuais dificuldades na realização das eleições distritais em 2024. O presidente do partido diz também que a PGR deve desistir da extradição de Manuel Chang para Moçambique. O MDM diz que a luta da Procuradoria-Geral da República está a ser desgastante, quer para Manuel Chang, que há mais de 3 anos está na cadeia, enquanto é disputado pelos Estados Unidos e por Moçambique, quer para o Estado moçambicano. Este pronunciamento surge um dia depois de o Tribunal Constitucional da África do Sul ter recusado reapreciar a decisão da Justiça Sul-Africana de extraditar o ex-ministro das Finanças para os Estados Unidos. Já gastaram muito dinheiro, então não há necessidade de gastar mais dinheiro. Segundo, para a estabilidade emocional do nosso concidadão Manuel Chang e também para o bem-estar da sua família, devemos aceitar para que ele vá aos Estados Unidos. As eleições distritais são também uma preocupação para este partido com assento no Parlamento. Lutero Simango diz que para um tema de interesse nacional, o Presidente da República não devia lançar apelos à reflexão numa reunião do seu partido. O Presidente da República tinha a obrigação moral, por uma questão de ética, chamar o seu parceiro do acordo em que decidiram impor aos moçambicanos uma revisão pontual da Constituição, sem nos engajar, para dizer ao seu parceiro de que a situação agora é esta. Nós, como o partido MDM, estamos abertos para discutir seriamente e avaliar todo o processo da governação descentralizada em curso em Moçambique. A existência da figura do secretário do Estado na província visa mera e simplesmente para bloquear a governação local. Simango abordou ainda a problemática do livro da sexta classe que contém erros. O que está a estragar Moçambique hoje é a política de ganhar comissões. Por isso esperamos pela comissão de inquérito para vermos quem de fato são os responsáveis. Mas para nós a responsabilidade recai em todo o governo de Moçambique. Se é para cair, que caem todos. Sobre o terrorismo em Cabo Delgado, o presidente do MDM diz que as forças de defesa e segurança devem ser mais comunicativas porque há cruzamento de desinformação sobre a situação naquela província. A Procuradoria-Geral da República confirma ter sido notificada da recusa do Tribunal Constitucional da África do Sul de reapreciar a decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. A PGR diz que está a analisar o assunto e vai reagir oportunamente. Esta terça-feira, da decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul de não voltar a apreciar a decisão de extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos, a Procuradoria-Geral da República confirmou esta quarta-feira ter sido notificada da decisão. Entretanto, por estar a analisar o assunto, prometeu pronunciar-se oportunamente. André Thomas Alsen, jurista e professor de Direito Internacional que acompanha o processo de extradição de Manuel Chang há mais de 3 anos, explica o significado da decisão tomada pelo Constitucional sul-africano. O indeferimento é uma decisão puramente procedural, não se aplica à matéria, não faz juízo da matéria de maneira alguma.
O que agora resta concluir é a petição especial que Moçambique apresentou ao Supremo Tribunal da Justiça para admitir um recurso que já fora rejeitado no Tribunal Supremo Provincial da província de Gauteng. Podem passar mais umas semanas ou talvez até meses até que essa petição irá ser rejeitada, de que não tenho dúvida que vai ser rejeitada, e então o Manuel Chang seguirá para os Estados Unidos, salvo o caso que os Estados Unidos talvez resolvam retirar o seu pedido de extradição. Lembre-se que a Justiça Sul-Africana ainda deve decidir sobre o pedido de autorização para recurso ao Supremo submetido pela Procuradoria-Geral da República. Há mais de 2.000 reclusos que cumprem penas sem terem sido julgados nem condenados. A ministra da Justiça tem conhecimento do caso e diz que a demora na legalização da prisão tem a ver com a morosidade processual nos tribunais. Paguei 5 anos. 5 anos. Já foi julgado? Ainda não foi julgado. Mas é a primeira vez que é atendido pelo IPAS? Não, já volta de 5 vezes já a ser atendido. Dizem que não estão a achar o processo. A morosidade é extensiva à concessão da liberdade condicional e provisória. Os reclusos questionam o papel do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAS, na tramitação dos seus processos. Quando chegou o momento da liberdade condicional, o EPPM fez o seu expediente, mandou ao tribunal, o tribunal recebeu, ficamos um tempo à espera da resposta e a resposta não apareceu. Recebemos aqui algumas entidades ligadas à justiça, estamos a falar do próprio IPAS, que sempre tem aparecido, acolhe nossos dados e a um dado momento não nos trazem resultados. Sérgio e MEC são exemplos dos mais de 500 detidos com prisão preventiva fora do prazo e sem a liberdade condicional no estabelecimento penitenciário da província de Maputo. Essa situação dificulta a individualização do tratamento penitenciário a ser conferido aos reclusos e acelera a degradação das infraestruturas penitenciárias. Superlotação é o que se vê em quase todas as cadeias do país. O Serviço Nacional Penitenciário tem capacidade para 8.000 reclusos, mas neste momento está com mais de 23.000 prisioneiros. Com estes números, as condições nas quais vivem os detentos nos estabelecimentos penitenciários não são das melhores, tal como descreve este sul-africano que já cumpriu 10 dos 14 anos de condenação por tráfico de drogas. Nós dormimos 8 em cela. Cela tem capacidade para ter 4 pessoas. Para beliches tem 2 ou 3 pessoas. Outras pessoas dormem no corredor. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, reconheceu os problemas, afastou de si a total responsabilidade em resolvê-los e apontou o dedo aos outros intervenientes. Então eu penso que é importante levar esta preocupação para o Conselho Superior da Magistratura Judicial, para o Presidente do Tribunal Supremo, para talvez dentro da estrutura que é, conseguir, aí já não sou eu que faço, né? É ele conseguir perceber o que é que está a acontecer a nível dos tribunais ou a nível das magistraturas, porque esta demora na tramitação, não é? Que é para se resolver. Helena Kida falava esta quarta-feira no estabelecimento penitenciário da província de Maputo, no lançamento da Feira de Assistência Jurídica, alusiva à inauguração do edifício do IPAS, a acontecer ainda este ano. É já amanhã que a Assembleia Geral das Nações Unidas elege os 5 membros não permanentes do Conselho de Segurança. Moçambique, que é candidato único, acelera os contactos para conseguir os votos necessários. A delegação moçambicana procura alcançar o maior número possível de países para convencê-los a votar no nosso país para o Conselho de Segurança. Quando os encontros não são possíveis presencialmente, uma chamada telefônica leva o pedido de voto até ao eleitor,
Foi o caso desta conversa que Verônica Macamo teve com a sua congênere jamaicana, que também quer o voto de Moçambique para que Jamaica assuma o cargo de secretário-geral da Commonwealth. Ainda no fim da manhã, horário de Nova York, Verônica Macamo reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, João Gomes Cravinho, que garantiu apoio à candidatura moçambicana. Bom, conta com o voto, mas Moçambique sabe que desde o primeiro dia que conta com o voto de Portugal. Mais importante é que Moçambique contará com o empenho forte de Portugal em ajudar Moçambique a fazer um grande mandato no Conselho de Segurança. Moçambique é um país muito prestigiado nas Nações Unidas, é um país já com muita experiência, até tem experiência no seu próprio território de uma missão mandatada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os desafios hoje são novos, são diferentes e a nossa convicção é que as prioridades moçambicanas são precisamente as prioridades que o mundo precisa, que o Conselho de Segurança precisa para estes próximos 2 anos, nomeadamente temas como o combate ao terrorismo, as questões relacionadas com os desafios provocados pelas alterações climáticas à segurança internacional. São grandes temas dos nossos tempos e estamos convencidos que Moçambique vai fazer um excelente mandato. Estivemos a falar da nossa candidatura e nós saímos do encontro satisfeitos. De Portugal não poderíamos esperar outra coisa senão o apoio. Ainda esta quarta-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação vai reunir-se com o encarregado de negócios da missão dos Estados Unidos da América, aqui na sede das Nações Unidas, que é para também garantir o voto do 5º país que faltava para se reunir com ele, que é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda em Nova York, no fim do dia desta quarta-feira, a ministra Verônica Macamo, portanto, vai se reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, que é outro país que Moçambique precisa de conquistar o seu voto para que nesta quinta-feira possa votar em si ao cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Francisco Malhado, Pedro Amba, da sede das Nações Unidas em Nova York, Press TV. Agora, entenda como funciona o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um dos órgãos mais importantes da ONU que é responsável por zelar a manutenção da paz e segurança a nível global. É nesta sala que funciona o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Criado em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, o órgão tem o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. É este órgão, composto por 15 membros, que autoriza sanções econômicas, o envio de missões de paz e o uso da força, ou seja, é considerado o órgão mais importante da ONU. O Conselho de Segurança é composto por 5 membros permanentes, as maiores potências militares, nomeadamente os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, e que, na época da criação do órgão, representavam os responsáveis pela estabilidade internacional. Eles têm direito a veto, ou seja, podem barrar a aprovação de qualquer resolução. Os outros 10 membros não permanentes são rotativos e eleitos pela Assembleia Geral da ONU para cumprirem um mandato de 2 anos. Essas vagas são divididas entre as regiões e os continentes. É um desses 10 lugares que Moçambique concorre para preencher. A presidência do Conselho de Segurança é exercida de forma rotativa pelos membros permanentes do órgão na ordem alfabética. Neste momento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é dirigido pela Rússia. Assim sendo, os membros permanentes do Conselho exercem a presidência mais ou menos a cada 15 meses. Os membros não permanentes exercem-na 1 ou 2 vezes em cada mandato. Os conselhos islâmico e cristão de Moçambique divergem sobre as supostas violações à liberdade religiosa denunciadas pelos Estados Unidos da América. O Conselho Cristão diz que o governo não agiu de má fé nas detenções arbitrárias, enquanto os muçulmanos insistem que a detenção de inocentes ameaça a liberdade religiosa. A liberdade religiosa está ameaçada, segundo o recente relatório dos Estados Unidos,
que aponta Cabo Delgado e Tete como os locais onde houve detenções arbitrárias de alguns indivíduos muçulmanos confundidos com terroristas. Alinhada ao relatório, a comunidade islâmica diz que a atitude da polícia mina a liberdade religiosa. Nós, em Cabo Delgado, somos vítimas dos dois lados, porque os tais terroristas, aos quais certas pessoas tentam conectar com o Islã e não o Islã, eles não têm nada a ver com a religião islâmica, são puramente bandidos e eles é que vêm queimar as nossas mesquitas. Nós já perdemos 150 imãs em Cabo Delgado, 150 imãs em Cabo Delgado. Amniuddin Muhammad, membro do Conselho Islâmico, recorda que Cabo Delgado é maioritariamente habitado por muçulmanos e questiona: por que só agora é que surge o problema de terrorismo e quererem conotar isso com o Islão quando se descobriram recursos? Antes de recursos, nunca muçulmano foi conotado com terrorismo, com violência. O Conselho Cristão sabe que não há ligação entre os praticantes da religião islâmica e o terrorismo, por isso diz que o governo não agiu de má fé. Os muçulmanos não podem matar os muçulmanos também. Então, usaram a religião islâmica como se fosse o dono da guerra. Mas o governo demorou a entender isso. E como eles se identificaram com a religião islâmica, obviamente os islãos tinham que ser sacrificados. O secretário-geral do Conselho Cristão diz que o governo deve aprimorar a fiscalização da atividade religiosa como forma de responder a eventuais ameaças. Mais de 11 mil pessoas tiveram doenças diarreicas no primeiro trimestre deste ano, na província de Maputo. Houve um aumento de 2 mil casos em relação ao ano passado e a maioria foi registrada nos distritos de Matola, Boane e Marraquém. São cenários igual a este de lixo mal cheiroso, águas negras em zonas residenciais que propiciam a eclosão de doenças como a malária, a cólera, a disenteria e tantas outras, e que depois da última época chuvosa colocam em alerta máximo a província de Maputo. Não precisa fazer longo percurso na Matola para encontrar estes cenários. Quem passa por aqui não consegue disfarçar que sente o cheiro que este lixo exala. Deitam-se até animais mortos que, misturados a águas da chuva, torna-se uma verdadeira incubadora para os mosquitos. Às vezes, quando chove, já enche a estrada e as pessoas vêm deitar lixo de qualquer maneira. E as crianças passam aqui, às vezes pisam de qualquer maneira. Já as pessoas passam mal aqui. Os vizinhos aqui já passam mal, para comer já tem que comer dentro de casa. Uma situação que chega aos mercados, onde, sem cuidados mínimos de higiene, comercializam-se produtos alimentares bem ao lado do lixo. Condições mais do que suficientes para se contrair doenças diarreicas. Não temos nada a fazer. Fome. Que obriga-nos a ficar dentro de água. Quando ficar em casa a fazer o que as crianças querem comer. E é assim sempre que chove, uma situação que afeta e de forma mais grave as residências. O outro risco, a saúde pública. A água demora a secar e as famílias vivem praticamente como anfíbios. Ferida nos pés, às vezes as crianças não ficam bem, ficam com febre, às vezes. Com crianças em casa, os dias são uma autêntica ginástica para evitar as doenças originadas pela falta de saneamento. Uma guerra que se mostra impossível de travar. Como vem a criança aqui, não está nada bem. Por causa da água, é normal ela sair, você sem ver a criança estando busy em outras coisas, depois sai, entra na água. Como consequência destes problemas, a província de Maputo registrou no primeiro trimestre deste ano um aumento de 2 mil casos de doenças diarreicas. No ano passado, no primeiro trimestre, tivemos cerca de 9 mil casos e este ano, o primeiro trimestre, tivemos cerca de 11 mil casos. O chefe do Departamento de Saúde Pública explica que este aumento é causado principalmente pela falta de saneamento do meio. Estamos a falar da zona de Matola, estamos a falar algumas zonas de Boane, algumas zonas de Marraquém.
As outras causas estão associadas mesmo ao consumo de água imprópria. Temos algumas áreas que ainda consomem água do rio, água do poço e que de alguma forma usam esta água para tomar banho, para a cozinha, não é? E para o próprio consumo. Enquanto as doenças diarreicas aumentam, os casos de malária reduziram em 2.000 casos de janeiro a março deste ano. Porém, nas últimas 3 semanas, a província de Maputo registrou cerca de 600 casos. E desses 600 casos, quase a metade desses casos foram notificados no distrito da Matola. Só no primeiro trimestre deste ano, a diarreia e a disenteria já mataram 38 pessoas em todo o país. E a malária não está muito longe disso. Com famílias nesta situação, a viverem dentro d'água, os números podem piorar. As imagens são de Helder Matuassa e Nalcídio Amus para a STV. E em Cabo Delgado, a Baía de Pemba está cada vez mais suja. Os munícipes atiram a culpa à edilidade. Os cidadãos de Pemba sempre conviveram com lixo, mas agora a situação parece insuportável porque, além de pôr em risco a vida das pessoas, os resíduos sólidos estão a tirar a beleza da Bahia. A cidade de Pemba está suja. Até dá para ver ali na emulação socialista, tem muito lixo e não está se tirar até agora. Até aquela zona de Cancomba está muito sujo. E nas nossas casas não estamos a acumular lixo, não estamos a ver onde deitar, só queimar só. Toda rua tem lixo aqui, toda rua, nós já pagamos lixo, compramos energia, cortam, pagam de lixo. Agora não está uma cidade, lixo, não está a trabalhar bem. O lixo está espalhado em quase todas as ruas da cidade, mas a situação é considerada de crítica nos subúrbios da Bahia, onde os moradores estão a aproveitar os resíduos sólidos para combater a erosão. Aqui em Cariacó o lixo está péssimo, como estão a ver. Tem muito lixo aqui que não se tira. Não se tira lixo. Cariacó não se faz sentir, não se tira lixo. Não está a se recolher. A idilidade praticamente está parada. É verdade. E o que é que tem que se fazer? Precisa um puxão de orelha a quem é de direito para concentrar e ver a situação de lixo na cidade de Pemba. A STV foi ao município de Pemba para saber das dificuldades que existem para manter a Bahia limpa e saudável para os cidadãos, mas não obteve resposta. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes há a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, o motorista do município de Nampula, que atropelou mortalmente um adolescente no ano passado, foi condenado a 5 meses de prisão. A pena foi convertida em multa e pagamento de uma compensação de 1.200.000 meticais à família do malogrado. A segunda secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou esta quarta-feira o motorista do Conselho Municipal da cidade de Nampula, que a 20 de abril do ano passado atropelou mortalmente um adolescente de 14 anos de idade, que à data dos factos estava numa motorizada que era dirigida pelo seu primo de 16 anos de idade. O juiz da causa entendeu que, dos factos arrolados no processo, o acidente não foi intencional, mas sim resultante da imprudência do motociclista, que efetuou uma ultrapassagem à esquerda e a uma distância da viatura bastante apertada. No entanto, tendo havido morte, há crime de homicídio involuntário. 5 meses de prisão e multa correspondente à taxa diária de 110 meticais. Máximo de imposto nos termos do artigo 453 do Código de Processo Penal, em conjugação do artigo 151 do Código das Justícias Judiciais, por prática do crime de homicídio involuntário. O motorista do município de Nampula também foi condenado ao pagamento de uma compensação no valor de 1.200.000 meticais à família do malogrado. Entretanto, o Conselho Municipal pode ser chamado a pagar essa compensação porque o motorista, neste caso o réu, estava em exercício da função que lhe foi confiada pelo município.
o tribunal proporciona em fixar uma compensação à família enlutada no valor de 1.200.000 meticais para a família do malogrado Aguinaldo da Silva. O condenado e o seu advogado não quiseram se pronunciar sobre a sentença. E o pai da vítima não estava conformado com a decisão, só que afastou a hipótese de interpor recurso. Ainda continua a minha tristeza, não pelo que deveria ser compensado, senão aquilo que deveria ser a condenação como uma questão exemplar que uma instituição do Estado não pudesse fazer. Eu já não vou recorrer mais. Eu acho que o tribunal resolveu o crime público, o resto cabe a mim como pai. Por entender que há elementos bastantes para a responsabilização do condutor da motorizada, o juiz ordenou a extração de certidões para a abertura de um processo autônomo. Todavia, sendo que a data dos factos o visado tinha 16 anos de idade, o tribunal deverá analisar se o mesmo agiu com consciência necessária ou não. Isso por força do artigo 48 do Código Penal. O governo diz que já restaurou mais de 80% dos 5.000 hectares de mangal, que deve ser reposto até julho deste ano. O projeto é implementado no âmbito do Programa Nacional, iniciado em 2021. O mangal é um recurso importante para a reprodução das espécies marinhas e proteção costeira contra as intempéries que ciclicamente devastam o país. Em Moçambique, mais de 90 hectares deste ecossistema são devastados por ano, fato que preocupa as autoridades. Daí que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas lançou-se o desafio de restaurar 5.000 hectares até julho do presente ano nas áreas onde houve abate desenfreado. Como país particularmente vulnerável aos impactos das alterações climáticas que de forma cíclica nos têm assolado com ciclones, inundações e secas, o atual estágio de degradação acentuada do ecossistema do mangal é de veras preocupante. Daí não temos outra alternativa. Temos que agir, e agir agora, sob pena de hipotecarmos o nosso futuro. Lídia Cardoso, que falava esta quarta-feira no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos, disse que a poluição do mar, a pesca ilegal e a proliferação do lixo são outros problemas que comprometem a saúde dos ecossistemas marinhos. Devemos reconhecer que a nossa subsistência reside num oceano saudável, na exploração sustentável dos recursos e, acima de tudo, na nossa ação coletiva e integrada em sua defesa. Com vista a buscar estratégias para a melhor preservação dos ecossistemas marinhos, Moçambique vai participar este mês, em Lisboa, na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Participaram da cerimónia alusiva ao Dia Mundial dos Oceanos o edil de Maputo, Inês Comis, e o embaixador de Portugal, António Costa Moura. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique diz que o contrabando continua a empobrecer Cabo Delgado, uma província rica em recursos naturais, mas com uma população pobre. Cabo Delgado é considerada uma das principais rotas de contrabando em Moçambique. Aqui circula quase tudo, desde simples mercadorias a drogas pesadas, e o produto mais contrabandeado na província é a madeira. Mas nós verificamos que a nossa madeira é vendida em tronco para a China. E a China o que é que faz? Ele produz a mobília, mas para Moçambique ele envia isto. Isto aqui não é madeira. Ele vende a madeira no mercado internacional a um preço precioso. E ele manda isto para Moçambique, ao preço da madeira de qualidade que eu mandei para ele. E isto não dura 2 anos. A madeira que eu mandei para ele dura uma vida. E ele vende no mercado internacional ao preço que lhe aprovo. O que o cooperativismo deve trazer é a cadeia de valor de transformação desse produto. No lugar de nos preocuparmos em contrabandear a madeira para beneficiar a China, nós vamos assegurar que a madeira seja transformada em Moçambique e nós tenhamos um produto de qualidade. A situação do contrabando em Cabo Delgado foi apresentada pela presidente da Autoridade Tributária de Moçambique durante o lançamento do Programa Nacional de Desenvolvimento Cooperativo. E este aspecto só pode ser alterado se nós tivermos a consciência de que ninguém virá construir Moçambique por nós.
Nós é que temos que construir Moçambique. Se eu faço contrabando, eu estou a prejudicar a mim mesma, porque vou continuar a circular na estrada como ela está ali. Porque o Estado não vai ter dinheiro para fazer uma melhor estrada. O Estado, se não tem dinheiro para fazer uma melhor estrada, eu não vou conseguir ir ao mercado colocar o meu produto a um preço competitivo. Se eu tiver esta consciência de que a economia ela está interligada numa cadeia redonda, em que cada um dos setores é importante para o desenvolvimento do outro, eu vou alterar a minha visão sobre o negócio. Continua a chegar mais apoio às vítimas do ciclone tropical Ana na província de Tete. A população afetada recebeu insumos agrícolas no centro de reassentamento de Chimbonde. Trata-se de famílias que, desde que foram desalojadas pelo ciclone tropical Ana, em fevereiro deste ano, ainda não regressaram para as suas casas por falta de condições e vivem no centro de reassentamento de Chimbonde, em Tete. As vítimas perderam a produção agrícola devido ao transbordo dos rios e, para mitigar a carência, receberam 1.500 quilos de semente doados pelo Mozabanco em resposta à solicitação da Secretaria de Estado em Tete no âmbito de um projeto de emergência. E com isso aqui vai me evoluir a minha vida. Onde eu estava a viver, eu tinha uma chamba lá ao Beduri, quase no Rio mesmo. Eu punha cecito, punha couve e tomate. Perdi tudo. Parte das famílias beneficiárias da ajuda e que, por iniciativa própria, têm hortas nos quintais, pedem a atribuição de espaços para ampliar as áreas de produção. Queria um espaço para fazer para cultivar milho e aquilo que eu perdi. Além das sementes, o Mozabanco espera apoiar mais famílias nos outros distritos gravemente afetados pelas intempéries em Tete. Chegamos à conclusão que uma das melhores maneiras de apoiar seria pela distribuição de sementes de hortícolas para alguma parte da população que perdeu tudo na primeira fase da campanha agrícola. E face a isto e de uma forma singela, juntamos-nos a esta iniciativa da Secretaria de Estado na província. Essa semente vai contribuir sobremaneira na produção da segunda época da presente campanha agrícola para o consumo das famílias e vendas para a geração de renda. Na província de Tete, 18 mil hectares de culturas diversas foram inundados pelo ciclone tropical Ana. Famílias afetadas pelo ciclone tropical Ana em Tete recebem insumos agrícolas para incrementar a produção. Uma curta pausa, mas antes há a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, a capital do país, uma máxima de 27, uma mínima de 11, Xai-Xai 24 de máxima e 13 de mínima, Inhambane 25 de máxima e 18 de mínima. Em todo o sul, a previsão de céu ligeiramente limpo. Avançamos ao centro, começamos por Beira e Sofala, 25 de máxima e 17 de mínima. Previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Céu limpo para Chimoio, em Manica, 19 de máxima e 11 de mínima. Possibilidade de chuvas fracas e céu pouco nublado para Climane e Tete, 25 de máxima e 17 de mínima, 23 de máxima e 15 de mínima, respectivamente. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, uma máxima de 25, uma mínima de 18, continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Em Lixinga, céu ligeiramente limpo, 21 de máxima e 9 de mínima. Também em Cabo Delgado, chuvas fracas e céu pouco nublado, 20 de mínima e 27 de máxima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. Há 12 anos, Moçambique e Benin empataram a 2 bolas num jogo hilariante da fase de grupos do CAN 2010. Saiba como foi o jogo passado e como será o jogo de hoje, às 21 horas.
O selecionador nacional de futebol diz que os Mambas não são favoritos para o jogo desta noite. Chiquinho Conde quer contrariar o jogo do Benin e conquistar pontos em Cotonou. Com naturalidade, vamos respeitar o Benin e obviamente que teremos grandes vantagens se formos humildes e respeitarmos o adversário. Agora, se tivermos a arrogância de pensarmos que somos melhor do que o Benin, obviamente não vamos conseguir ganhar. Nós não somos teoricamente melhor que o Benin. O Benin esteve há pouco tempo na Taça da África e nós não tivemos. Nós sabemos de onde é que viemos, o nosso grupo está ciente daquilo que é o trabalho que nós temos. A pressão da imprensa para isso não vai beliscar absolutamente em nada daquilo que nós pretendemos. Temos o nosso foco com humildade e sabemos perfeitamente o que temos. Vamos usar as nossas armas e explorar aquilo que são os pontos fracos da equipa do Benin. Sabemos que jogamos fora e isso não vai mudar nada, aquilo que é o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é mesmo tentar ganhar o jogo. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar pela frente, mas mesmo assim vamos jogar, vamos entrar para ganhar. Ainda no desporto, a Seleção Nacional de Hóquei em Patins inicia no próximo mês a preparação para a participação no Campeonato Africano de Patinagem. Segundo o diretor técnico da seleção, Pedro Tivana, Moçambique ambiciona conquistar a prova. Para trás do desporto, agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Quais são os temas que serão abordados daqui a pouco? Boa noite. Hoje abrimos o Noite Informativa com explicações sobre a varíola dos macacos e a situação em Moçambique. Até aqui o país ainda não notificou nenhum caso, mas há perguntas que carecem de respostas. A primeira é se Moçambique tem ou não capacidade de diagnóstico desta doença. Tendo, onde é que a tem? Se é em Maputo, é na Beira, em Nampula ou em outros pontos do país. A outra questão é se Moçambique cura ou não a varíola dos macacos. Vamos também entender como é que uma doença com fraca propagação está a criar um alarme mundial. Até aqui são contabilizados pelo menos 1.200 casos em todo o mundo. Vamos também discutir que relação existe entre a varíola dos macacos e a Covid-19. Não perca as respostas a todas estas perguntas e outras que vão surgir com o diretor de pesquisa e de bem-estar do Instituto Nacional de Saúde, logo abrir o Noite Informativa. Os partidos da oposição com assento parlamentar, a RENAMO e o MDM, aumentam o tom da crítica em relação ao debate sobre a proposta de adiamento das eleições distritais. A RENAMO diz que é preciso fechar primeiro o DDR e a seguir discutir a descentralização. O MDM diz que o presidente da República, devia ter falado com o Suf Mamad antes de lançar a discussão sobre as eleições distritais em 2024. O MDM e a RENAMO dizem mais, dizem que foi um erro o presidente da República lançar o debate numa reunião privada, neste caso numa reunião partidária no Comitê Central do Partido Frelimo, quando se trata de um tema nacional. Vamos escalpelizar estas abordagens que revelam uma fratura no meio político em relação à realização das eleições distritais em 2024. Vamos viajar também para a África do Sul. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, está debaixo do fogo. O antigo chefe dos serviços secretos da África do Sul acusa Cyril Ramaphosa de branqueamento de capitais, ou se quisermos, de lavagem de dinheiro. Diz que durante um assalto que houve num rancho de Cyril Ramaphosa foram encontrados 4 milhões de dólares em dinheiro vivo e acusa Cyril Ramaphosa de lavagem de dinheiro, estando o caso a ser investigado pelas instituições da justiça. Cyril Ramaphosa está a ser alvo de críticas e a questão que se levanta é se o presidente da África do Sul ainda tem vida política ou se sobrevive na presidência ou não. Vamos viajar à África do Sul para termos uma fotografia geral deste tema e os vários cenários que se levantam neste país. E hoje, meus convidados, aguardamos por si, caro telespectador, na STV Notícias. Até já. Obrigada, Boaventura Mocipo. Foram os destaques do Noite Informativa de hoje. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada.
Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.